Eram 3 planos. Um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. O PGR nomeado por Bolsonaro tentou proteger o ex-presidente e seus capangas após o ataque deles em 8 de janeiro, mas Alexandre de Moraes não deixou. Vamos entender essa história, mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Polícia Federal, STF, PGR, nessa ordem, estão na reta final para levar Jair Bolsonaro e os outros mentores da tentativa de golpe às barras da justiça. Está na reta final a mega investigação que uniu o sistema de justiça para que os autores da destruição das sedes dos três poderes sejam processados e presos. É nesse momento que surge uma curiosa aliança para impedir que a ameaça à democracia constituída pelo bolsonarismo possa avançar contra as instituições democráticas. Talvez o bolsonarismo tenha convencido parte da imprensa a optar por uma ditadura para defender os bolsos daqueles bilionários que um governo de esquerda quer fazer pagar impostos. Após o 8 de janeiro, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, era vital para que os processos de responsabilização contra financiadores, executores e mentores intelectuais da intentona golpista fossem responsabilizados, mas Augusto Aras não se mexia. Coube a Alexandre de Moraes ocupar o vácuo do titular das ações penais do país, o Procurador-Geral da República. Sem a ação de Moraes, não haveria um só golpista preso e talvez outro golpe teria sido tentado e possivelmente nessa omissão judiciária talvez fosse bem sucedido. É digno de nota que o jornal Folha de São Paulo, que tem feito oposição sistemática ao governo Lula e ao comandante da caçada aos golpistas, Alexandre de Moraes, invente argumentos para os golpistas, a começar pelo chefe da Orcrim, ficarem impunes. De fato, Moraes evitou dar murro em ponta de faca. Uma investigação contra Augusto Aras não chegaria a lugar algum e tiraria o foco da necessária ação penal contra Bolsonaro e seus capangas. Era preciso uma reação fora dos padrões contra uma ação criminosa fora dos padrões. Os ritos lentos e titubeantes da justiça não poderiam fazer frente ao risco à democracia. E só havia um homem com coragem e disposição para enfrentar essa ameaça ao Estado de Direito. Alexandre de Moraes foi um herói, paga até hoje um preço alto por isso. A parceria entre Folha de São Paulo e o bolsonarismo é a última grande investigação do processo que culminará com a extinção do bolsonarismo quando seu líder for preso. E não adianta nem mídia, nem Bolsonaro, nem ninguém espernear. Eles serão processados, condenados e vão responder pelos seus crimes, a começar pelo líder dessa organização criminosa. E vamos em frente. Bom, saiu
uma matéria do jornal Folha de São Paulo na tarde de ontem, que versa sobre um factoide contra Alexandre de Moraes. Diz que ele usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas do Supremo, revelam mensagens. O gabinete do ministro disse que os procedimentos foram oficiais e regulares. A rigor, essa matéria, que foi feita por um repórter chamado Fábio Serapião e por Glenn Greenwald, aquele que oscila mais do que pêndulo de relógio, ele realmente fez, junto com esse Fábio Serapião, uma matéria sobre o vento. Essa matéria diz o seguinte, porque é uma matéria longa e cheia de informações que você pode conferir na matéria que está publicada aí pela mídia inteira. Eu vou dar uma passada por ela para você ver, mas eu vou te dizer o que é que diz essa matéria. Essa matéria diz que o Alexandre de Moraes, pouco antes do 8 de janeiro, poucos dias antes do 8 de janeiro, fez pressão sobre auxiliares do TSE para produzirem relatórios para a Justiça, para iniciar e acelerar as ações penais contra o bolsonarismo. Essa obrigação de fazer esses relatórios para responsabilizar os golpistas era da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República deveria estar agindo furiosamente para coibir aquilo que, bem antes de Alexandre de Moraes fazer esse pedido, já tinha acontecido em Brasília. No dia 12 de dezembro de 2022, em Brasília, quando Lula foi ser diplomado, os bolsonaristas fizeram a parte 1 do 8 de janeiro, que foi uma depredação generalizada na capital da República. Tudo isso nós vamos ver. Dali em diante era preciso mão forte. O Alexandre de Moraes já sabia quem estava no meio disso, já sabia, por exemplo, que havia bolsonaristas como Neto de Figueiredo, por exemplo, que está hoje foragido nos Estados Unidos, que ele estava junto com outros bolsonaristas, que você vai ver no curso da matéria, eles estavam tentando insuflar à população. Você tinha o país tomado pelos golpistas, os quartéis tomados, as frentes dos quartéis tomadas pelos golpistas, pedindo golpe de Estado, intervenção militar. Era preciso uma ação enérgica e Moraes fez o que tinha que ser feito. O que é que a matéria acusa? Vamos lá, eles fizeram um gráfico aqui para resumir esse blá 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 todo, que versa sobre nada. O Alexandre de Moraes fazia pedidos de produção de relatórios contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Esse era Ayrton Vieira. Por meio de WhatsApp, Vieira repassava os pedidos sem ofícios ou decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AEED, assessor especial de enfrentamento à desinformação. E aqui a reprodução das ordens de Moraes. Eduardo Talhaferro. Talhaferro recebia os pedidos com sua equipe, monitorava redes e grupos de conversas para produzir os relatórios seguindo os pedidos do gabinete de Alexandre de Moraes. Os relatórios foram enviados para inquérito das fake news no gabinete de Moraes no STF. O envio, no entanto, era feito como se o monitoramento e as investigações tivessem sido produzidos de forma espontânea. E essa é o grande cavalo de batalha. Eles se pegaram num detalhe aí, porque os golpistas estavam quebrando Brasília, estavam ameaçando o golpe militar, e o Alexandre de Moraes tinha que esperar que a Procuradoria-Geral da República agisse. E a Procuradoria-Geral Eleitoral. Moraes recebia os relatórios e os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. Nas decisões citava ter recebido da AEED
mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção. Então, esse é o cavalo de batalha. Basicamente é isso que eles estão acusando Alexandre de Moraes, de ter tomado medidas extraordinárias contra eventos extraordinários. Você tem aqui uma coluna de um colunista da Folha de São Paulo, em que ele deixa claro o que foi que aconteceu. Ele diz: a PGR tinha dado todos os sinais de sua letargia quando Alexandre de Moraes mandou engavetar um pedido de investigação contra Augusto Aras. Era agosto de 2021 e o ministro afirmou que faltavam indícios sobre o interesse do procurador-geral em dar guarida a Jair Bolsonaro para, entre outros crimes, tentar demolir o sistema eleitoral. A tolerância com a omissão da PGR e a concentração de poderes no Supremo contam duas partes da mesma história. O acúmulo de superpoderes no gabinete de Moraes ganha novos contornos. Em vez de corrigir o vício, o Alexandre de Moraes deu um jeitinho de ocupar o espaço que o Augusto Aras deixou, não agindo. Basicamente é isso que diz a matéria, confessando, na verdade, qual foi a motivação do Alexandre de Moraes para ser tão firme com essas investigações. Porque se ele não tivesse feito isso, investigação, minha amiga, meu amigo, não haveria. Essa própria matéria, essa própria coluna de Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, deixa claro o seguinte: a letargia do Augusto Aras, ou seja, a falta de ação do Augusto Aras, não é? A preguiça, a falta de vontade de Augusto Aras de agir contra os golpistas que estavam convulsionando o país, estavam ameaçando dar golpe, tudo isso iria impedir que houvesse qualquer reação ao golpismo. O clima de guerra a 20 dias da posse de Lula levou a atenção em Brasília. Aqui você vê que houve, essa matéria, ela mostra o que houve na véspera da diplomação de Lula. Bolsonaristas tentaram invadir a Polícia Federal, queimaram ônibus e carros e jogaram pedras na polícia em protesto contra a diplomação de Lula. As ruas do centro de Brasília, então, em 12 de dezembro de 2022, antes do primeiro relatório pedido pelo Moraes, as ruas de Brasília se transformaram em cenário de guerra, com carros e ônibus incendiados, explosões, tiros, bombas e um rastro de destruição. Ex-comandantes, ao longo deste ano, ex-comandantes das Forças Armadas reforçaram suspeitas e implicaram Bolsonaro, dizendo que ele estava planejando um golpe. Tudo aquilo, toda essa violência, tudo isso era parte de um plano golpista do Bolsonaro, que então, em 2022, em 12 de dezembro de 2022, era o presidente da República, via os quartéis ocupados em suas frentes por golpistas pedindo um golpe militar contra Lula, contra a posse de Lula, e não fazia nada. Era preciso fazer alguma coisa e Alexandre de Moraes fez. Aras rebatia críticas e afirmava, por exemplo, que a investigação da CPI da pandemia não estava parada. Essa foi a gestão de Augusto Aras. No começo desse ano foi levado ao novo Procurador-Geral da República aquilo que Aras não fazia. Essa foi a atuação dele durante todo o seu período. Ele arquivou 104 pedidos de investigação contra Bolsonaro vindos do STF. O STF sabia que ele não faria nada. O Aras deixou a PGR em gestão marcada por arquivamento e críticas e por alinhamento a Bolsonaro. Era claro que, se fosse depender do Augusto Aras, nada aconteceria. Um procurador, inclusive, diz que a ação de Aras facilitou o movimento golpista. Veja só, matéria publicada em fevereiro desse ano
mostra que o despacho da primeira instância do Ministério Público Federal foi enviado à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União. Em um despacho assinado em 25 de janeiro, após a tentativa de golpe, o procurador da República, Anselmo Cordeiro Lopes, afirmou que Augusto Aras, chefe da Procuradoria-Geral da República durante o governo Bolsonaro, contribuía para que a trama golpista investigada pela Polícia Federal não avançasse. Lopes era responsável por acompanhar no Ministério Público as providências adotadas por autoridades para acompanhar as manifestações políticas contra o resultado das eleições de 2022. O Aras tentou barrar o inquérito contra os golpistas após pedido de empresário, indicam mensagens. A cúpula da Procuradoria-Geral da República agiu para proteger de uma investigação o dono da construtora Tecnisa, Maier Nigri, após o pedido do próprio empresário enviado por mensagem de WhatsApp ao Augusto Aras. Ou seja, era importantíssimo impedir, ou melhor, ocupar o espaço que o Augusto Aras ocupava, porque ele estava tentando proteger os golpistas. Essa matéria é de agosto do ano passado, e então ele já tentava proteger os golpistas. Em setembro, no mês seguinte, o Aras sairia da PGR. O procurador, inclusive, que fez essa denúncia, via margem para responsabilizar Aras por atos golpistas que levaram ao 8 de janeiro. Porém, o Alexandre de Moraes sabia o seguinte: esse processo contra Aras tiraria o foco das investigações do 8 de janeiro e ainda colocaria o Ministério Público, que é composto por um corporativismo, ele abriga um corporativismo exacerbado. O Ministério Público pararia tudo, haveria um congelamento das investigações do 8 de janeiro. Por isso ele deixou o Aras de lado e foi para cima dos golpistas principais. Após os novos ataques ao Supremo, feitos ontem pelo Marcos Duval, esse senador que se diz da SWAT, o Alexandre de Moraes dá continuidade a um processo que ele vem adotando nas últimas semanas, que é o processo de ir para cima dos golpistas. Ele está indo para cima dos golpistas com muita força e decisão nessas últimas semanas. E ontem, por exemplo, o jornal o Globo publicou uma entrevista com ele e com outros ministros do STF que dizem que não vai ter refresco nenhum para Bolsonaro. Mas essa matéria do jornal Folha de São Paulo cumpriu o seu objetivo, né? Há uma clara aliança entre o jornal Folha de São Paulo e o bolsonarismo, com a intenção de impedir que o bolsonarismo seja eliminado, porque nós estamos hoje em um governo que está falando em taxar bilionários, que fez uma reforma tributária e que está querendo tirar o doce da boca da criança, ou seja, tirar os juros escorchantes da boca dos banqueiros, às quais essa grande imprensa serve de forma subreptícia. Os bolsonaristas pedem impeachment e CPI contra Moraes após revelação de mensagens. Os bolsonaristas vão tentar transformar tudo isso num cavalo de batalha, só que eles vão se dar muito mal. Mas antes, você veja aqui que o ministro Paulo Teixeira, ele já mandou a real na internet, no ex-Twitter. Diz ele: a matéria da Folha de São Paulo que acusa o ministro Alexandre de Moraes é sensacionalista e não corresponde à verdade. A matéria só tem o efeito de alimentar o movimento e tentar desacreditar o STF para incidir no julgamento do inelegível. E, na verdade, minha amiga, meu amigo, o que acontece nesse processo é uma tentativa de
pelo menos ao menos um órgão grande de imprensa, o jornal Folha de São Paulo, de salvar os bolsonaristas e deixar tudo que está no Brasil. Se isso for feito, o risco de golpe no país é muito grande. O Bolsonaro retoma o poder e fecha o regime e nunca mais nós vamos ter eleições por aqui. Mas esse regime interessa muito a um jornal que já apoiou uma ditadura e, para apoiar outra, junto com o jornal Estado de São Paulo, sempre a imprensa paulista, não vai custar nada. O que o jornal Folha de São Paulo, a família Frias e a família Mesquita do jornal Estado de São Paulo querem é uma nova ditadura. Vamos ver como se comporta o Grupo Globo. Provavelmente vai na mesma direção. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.